essenciais para se entender a reunião mediúnica, que é a faculdade e o fenômeno. A maioria das pessoas estuda fenômeno, não estuda faculdade. Por isso, não se deslancha na mediunidade, no equilíbrio da pessoa. O que a pessoa almeja? Uma faculdade autêntica, um transe autêntico, uma mensagem clara, um espírito elevado que possa assistir. Mas a pessoa, quando ela fica nesse prisma, ela está tentando um resultado, mas não a causa. Não sei se a primeira parte ficou mais ou menos claro isso. Se alguém tiver dúvida, não sei se ficou meio confuso. Conseguiu entender a primeira parte? Ficou claro? Porque são muitas informações, tem a ver com isso, são muitas informações. Mas é por isso que eu digo que o estudo do Livro dos Médiuns às vezes não atinge o objetivo, porque a pessoa fica lendo e olhando o fenômeno, então ela passa por cima de muita coisa. A pessoa almeja uma manifestação, uma atuação mediúnica excelente. Não é assim? A reunião mediúnica tem que ser excelente. Produzir resultados, todo mundo quer. Mas o grupo não se volta para prestar atenção na faculdade. Está querendo um efeito, mas não resolve o problema da causa. E toda causa tem um efeito. Assim, meus amigos e minhas amigas, faculdade mediúnica é pensamento em ação. O fenômeno mediúnico tem base no pensamento. Então, para onde deve voltar toda a atenção e estudo do médium? Para o fenômeno ou para o pensamento? Pensamento. Se você não tem um pensamento equilibrado, você não vai ter uma manifestação mediúnica equilibrada. Se você não se prepara a semana toda buscando meditação, estudo e oração, renovação moral, falando se santificar, não. Mas essa atenção ao pensamento e se controlando aos poucos, você não é eficaz na sessão e o grupo não produz o que se espera. Por quê? Mas nós estudamos. Quando estuda, né? Aí a pessoa fica lá, capítulo dos médiuns, médium disso, médium daquilo outro. Ainda tem gente que acha que tem esse tanto de mediunidade. Não tem, só tem uma. Nós temos uma faculdade. E por que Kardec mostrou tantas? Aquilo foi classificação do fenômeno e não da faculdade. Eu lembro que a minha avó falava assim, da prima dela, que ela tinha 12 mediunidades. E tinha mesmo, porque eram as manifestações da faculdade mediúnica. Qual a diferença da psicografia e da psicofonia? É porque um fala e outro escreve, mas a faculdade é a mesma.
Por que um é clarividente ou não? Porque foi preparado no mundo espiritual para ser clarividente e o outro vidente. Não adianta você tentar almejar ser clarividente, você não vai ser. Eu acompanhei uma senhora que por 15 anos tentou ser médium de pintura e reunião mediúnica. Eu ia todo ano na cidade. Ela fazia as mesmas perguntas, mostrava a mesma pintura assim, sofrível. Fez curso de pintura, foi estudar como se constrói um quadro, as cores, né? E nada de desenvolver. Saía da reunião mediúnica frustrada. E ela queria que nascesse uma solução. A gente falava as mesmas coisas, questão da mente, questão disso, daquilo, mais ou menos o que a gente está comentando. Depois de 15 anos ela concluiu que ela não ia ser médium de pintura mediúnica. Ela perguntou o que eu achava, até que enfim isso chegou no ponto, né? Você não é médium de pintura mediúnica. Porque quando ela levava os papéis para a reunião mediúnica e a tinta mudava a luz, ela não enxergava a cor de nada. Era ela. Aí ela falou assim: agora eu estou pintando em casa, você acha que eu posso vender a minha pintura? Eu falei: claro. E ainda até digo, você pode até ser inspirado por um bom espírito, mas a produção é sua, não é mediúnica. Então a gente tem que perceber até onde vai. Por isso que Kardec fala: estudar o livro dos médiuns por si não desenvolve a mediunidade em quem não a tem. Estudar a técnica da poesia não faz ninguém poeta. Por isso é que muita gente não estuda, porque a faculdade para ser exercida não depende do estudo. Mas a qualidade da manifestação depende sim de estudo e moralidade. Estudar o que, Jacob? Essas coisas que nós estamos estudando. Porque, gente, por mais que nós tentamos colocar aqui, foram aspectos superficiais. Nós precisamos verticalizar o conhecimento da mediunidade. Quantas vezes eu já ouvi uma expressão assim: está estudando o livro dos médiuns, aí chega num parágrafo, lê o parágrafo, quem está conduzindo o estudo, fazendo a leitura, fala assim: gente, isso aqui não precisa de comentário não, isso aqui é autoexplicativo. Não sei se você já ouviu falar isso. Isso não existe mesmo, porque não soube interpretar. Com todo respeito. Não estou falando isso não é porque eu estou fazendo um programa de terça, não. Porque, na verdade, tem muito mais na obra que eu não tenho capacidade de ver. Ela não se resume naquilo. Pelo mais esforço que a gente faz para estudar. Porque o conhecimento, quanto mais você estuda, mais você vê detalhes que você não vê. Agora não vem falar que é autoexplicativo, porque tem coisa lá também que eu não sei explicar, mas não é autoexplicativo. É porque falta associação do livro dos médiuns com outras obras que interpretam o livro dos médiuns, como Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Por quê? Gente, somente tem capacidade para explicar o que ocorre na cabeça do médium no momento do transe os espíritos superiores. Porque não existe métrica humana para explicar o fenômeno do transe mediúnico. Inclusive a própria palavra transe é usada por André Luiz. Mas transe significa estado alterado de consciência. Vários autores e expositores usam essa experiência. Mas o que realmente acontece na cabeça do médium no momento em que ele está mediunizado? É um estado alterado de consciência? Eu levanto um questionamento.
Porque essa é uma definição da psicologia. É claro que, para simplificar para o grande público, a gente fala estado alterado de consciência, porque não dá para explicar para todo mundo. Mas não é um estado alterado de consciência, porque tem médium que é consciente. E ele está num estado que a psiquiatria e a psicologia não são capazes de definir. Qual é esse estado? Nós temos uma pálida explicação de André Luiz em Missionários da Luz, quando ele estuda o psicógrafo e ele explica o que acontece na cabeça do psicógrafo, e chega um ponto em que ele fala que desce uma luz sobre a cabeça do médium, e ele diz assim: eu não sei de onde vem essa luz. Está escrito lá. Nem ele foi autorizado a revelar o que realmente acontece no momento da luz. Ele fala da epífise, que a ciência não reconhece isso. Então, como é que você pode pegar uma expressão estado alterado de consciência? Eu estou falando para não usar isso, porque eu também uso em determinados ambientes. Mas aqui entre nós, eu particularmente colocaria um estado sui generis de consciência. Por que sui generis? Porque não tem uma classificação. André Luiz usa transe. Está escrito lá no livro transe. Mas porque falta a palavra. E colocar estado sui generis de consciência é muito mais complicado do que você explicar transe, estado alterado de consciência. Concordam? Mas é um estado sui generis de consciência. Porque a consciência nem sempre está alterada. O médium, ele é psicofônico sonambúlico. Ele se afasta do corpo físico no momento do transe. A mente dele está desassociada do corpo, porque ele se afasta, a alma se afasta do corpo. E a ação do espírito pode ocorrer de duas formas: através do cérebro do médium, e o corpo reproduz o ditado. É o médium psicofônico de incorporação consciente. Ou o espírito pode atuar diretamente no corpo físico, que é a psicofonia sonambúlica. Mas em todos os dois, o médium, fora do corpo físico, está comandando o processo. Um de forma mais consciente e outro de forma mais indireta, dado o seu automatismo. A mente dele não está em estado alterado. Está fora do corpo. Porque a mente dele não está no corpo. A mente não está no cérebro físico. A mente está na alma. O que é que está dando ali de alterado? É uma impressão, porque é um espírito que está falando. Aí você define grossamente, é um estado alterado de consciência. Essa é uma expressão para patologia psicológica, psíquica. Porque quem tem estado alterado de consciência é um doente. E médium não é doente. Por isso é que é um estado sui generis de consciência. Mas isso a gente coloca num ambiente assim, de maior busca na pesquisa, para que a gente verticalize a questão, uma vez que é uma palavra emprestada, né? Porque os espíritos não utilizaram a outra palavra em função da gente ainda não ter condições de entender o que realmente acontece dentro da cabeça do cérebro no momento, do cérebro do médium no momento de um transe. Está alterado sim, porque ele está afastado, mas ele não está lúcido, ele não está perturbado. Kardec usava uma outra palavra, ele chamava de crise. Crise é um estado alterado, crise é um estado sui generis de consciência. E aí Kardec usa essa expressão, sui generis. Porque não tem definição. Uma coisa que Kardec pesquisou muito e não chegou à conclusão é de que
Como surge a mediunidade na pessoa? Ele identificou a faculdade, ele identificou o fenômeno, que é a produção, o resultado da faculdade, mas como surge a faculdade? Por que algumas pessoas têm ou não? Isso é um ponto de interrogação que ficou para ele. Só André Luiz vem explicar em Missionários da Luz e os Mensageiros como surge a mediunidade no indivíduo. É preparado no mundo espiritual. Entre a busca de Kardec e a resposta de André Luiz, que ele escreve um livro para explicar isso, que é Os Mensageiros, passaram-se décadas até que a ciência teve condições, ou deu condições dos espíritos explicar o problema da glândula pineal, por exemplo. Precisou de um tempo, porque na época de Kardec era impossível dizer como surgir. E aí ele fala das colônias espirituais, do preparo. É por isso que não há no livro dos médiuns condições de você entender sem você meditar mais e sem você buscar outros autores, porque eles ajudam a explicar e entender isso. Ora, Kardec levanta esse questionamento no livro, na Revista Espírita. Como surge o médium? É André Luiz quem vem dizer. Então você vê o conhecimento se ampliou. Aí você não estuda André Luiz, o que vai acontecer? Isso é autoexplicativo. Mas é uma busca permanente, né, nossa, de autores. Então por isso é que eu fiz essa primeira parte só focada na faculdade, para a gente entender a faculdade, a mente, as figuras que atuam na reunião mediúnica, né, os três elementos essenciais, o pessoal de apoio, o psicofônico e o psicógrafo, para a gente entender a reunião mediúnica espírita. Que ela funciona nessas bases, por um pensamento equilibrado. E esse pensamento equilibrado ele decorre de estudo, de oração diária, de meditação, de trabalho no bem, de renúncia. Se o médico fizer esse esforço, ele não tem desempenho suficiente na reunião, porque não se improvisa reunião mediúnica. Tá? Então, depressão que eu fiquei horas aqui numa lâmina, mas essa aqui dá para você ficar o dia inteiro só nessa lâmina. Olha que definição complicada essa de Emmanuel. Eu não estava entendendo essa questão de força mental de jeito nenhum. Orei até para ver se vinha uma luz. Como é que eu explico isso? Porque eu nem estou entendendo. Isso é complicado demais. Aí me caiu na mão. Não é? Eu reli o livro Recordações da Mediunidade, quando ela vai falar sobre o complexo obsessão. E aí existem algumas respostas de Dr. Bezerra. Numa das respostas do Dr. Bezerra, ele explica a força mental, que é essa força trina que eu falei para vocês: elétrica, magnética e ectoplasma. Até, enfim, muito obrigado, porque também lembrando, né? E eu pesquisei esse negócio. Você vê que não é muito simples, porque os espíritos eles mandam inúmeras informações. A gente tem que estudar a obra toda, né? Somente esses livros de maior estudo. Agora eu vou trazer para vocês aqui um fenômeno que eu acho que foi o grande marco da mediunidade, da reunião mediúnica na humanidade. O chamado fenômeno da transfiguração que está lá na Bíblia. Nós podemos dividir mediunidade antes do fenômeno da transfiguração e depois do fenômeno da transfiguração. Por quê? Ali estão as bases evangélicas da reunião mediúnica. Nós sabemos o roteiro da reunião mediúnica, né? Prece de abertura, sala privativa, grupo harmonioso, não é aberto a todo trabalhador que deseja.
não é feita em público, não é feita em casa. Estou falando da reunião mediúnica espírita. Requer um preparo, pessoas dedicadas. Tudo isso está aqui nesse fenômeno da transfiguração. Eu quero que na leitura vocês procurem associar a reunião mediúnica que vocês participam com essa que Jesus realizou. Porque até Jesus a mediunidade era encastelada, enclausurada na mão de iniciados. Mediunidade não era algo do povo. O povo usava, sabia, confiava. Mas em toda a cultura você tinha os iniciados hindus, os faquires na Índia. Você tinha os iniciados no Egito, os monges tibetanos. Você tinha os xamãs, os pajés, os profetas. Eram pessoas destacadas na sociedade. A mediunidade não era para o povo como nós estamos agora vendo. Talvez se perguntar se nós não estávamos limitando a mediunidade, a humanidade nunca esteve tão próxima da mediunidade como agora. E foi depois de Jesus. Porque depois de Jesus a mediunidade se popularizou. Jesus não tinha um aspecto, o perfil de profeta. E os apóstolos dele também não. E aí a mediunidade se ampliou. Nós vamos ver Paulo com mediunidade excepcional, nem discípulo foi direto de Jesus. A Idade Média sufocando a mediunidade nas bruxas. E depois Kardec recuperando a reunião mediúnica em bases evangélicas, que é a dedução que eu faço pela íntima comparação entre esse capítulo. Também é aqui que pela primeira vez no contato com o mundo espiritual se vê pessoas. Antes, esses iniciados, profetas e tal, eles não conversavam com pessoas. Eles conversavam com divindades ou demônios. Até mesmo no caso de Samuel, que se materializa, não é, numa gruta, quem é o médium ali é uma pitonisa. Então não é uma reunião mediúnica típica. Por isso que eu não considero do Velho Testamento como um marco, embora já tenha tido a manifestação de uma pessoa que foi Samuel. Mas aqui é diferente, porque houve uma reunião mediúnica. Veja, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao alto de um monte. Aqui eu faço uma pausa porque é uma discussão se é um monte Tabor ou não. Emmanuel vai dizer em Caminho, Verdade e Vida que é o Tabor. Então, os pesquisadores consideram o segundo monte que havia próximo de onde Jesus costumava ficar. Era inclusive um pouco mais alto. Mas a Bíblia não diz qual é o monte. Todo mundo fala Tabor, 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 e Emmanuel vem confirmar que é o Tabor. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando. Está vendo? Depois eu vou comentar, eu vou ler tudo e aí a gente faz uma apreciação geral. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram as colunas da comunidade. Toda vez que Jesus tinha uma cura especial, ou um tratamento especial, chamavam esses 3. Por que os 3? É um questionamento. Quando ele vai curar a filha de Jairo, ele manda todo mundo sair da casa, a casa estava cheia, ele não estava em morte aparente, ele chama Pedro, Tiago e João. Tiago foi o primeiro martirizado em Jerusalém ainda. Pedro foi crucificado.
crucificado de cabeça para baixo e João morreu na ilha de Patmos. O único que faleceu idoso. Aí Emmanuel aqui explica uma coisa muito importante, quer ver? Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, no pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. É por isso que a reunião mediúnica é privativa e não secreta. E tem gente que quer fazer reunião mediúnica em público e em casa. Não tem ambiente. Jesus, aqui na história, ele estava com os apóstolos atendendo o povo. É assim que começa essa narrativa da transfiguração. Os 12 apóstolos estavam atendendo grande quantidade de gente, fazendo curas. Aí Jesus escolhe os 3 e sobe o monte. Eles subiram ao monte, sentiram sono, e esse sono, na minha opinião, é o mesmo sono que os médiuns doadores de ectoplasma sentem em reunião mediúnica, que eles não estavam cansados, eles oram, e Jesus produz o fenômeno mais espetacular que a humanidade já conheceu nas palavras de Allan Kardec. A transfiguração do Cristo foi excepcional. Não tem palavra para definir. E aí materializaram. Por que não foi evidência, foi materialização? Porque os 3 viram. E tão impactados ficaram que ele perguntou se queria que fizesse uma tenda para cada um, ou seja, um templo. Porque Elias e Moisés eram muito admirados. Moisés foi o criador do profetismo. E Elias foi o maior dos profetas. E o que Jesus conversou com eles? Sobre o que aconteceria depois que foi a crucificação. Então foi um diálogo entre eles que eles assistiram. E tem um fenômeno depois de voz direta, quando vem uma voz e diz: esse é meu filho. Né? Então foi uma reunião que foi realizada em particular, privativa. Por que nem todos os apóstolos foram chamados? Porque é preciso harmonia, esforço e afinidade. Os mesmos requisitos do trabalhador da reunião mediúnica. Emmanuel aqui explica a privacidade que Kardec diz que a reunião ela tem que ser privativa, com uma pretensão séria, instrutiva. Com poucas pessoas é mais fácil, com grande afinidade dos trabalhadores. Essa é a prescrição para ser para a reunião mediúnica. Muita gente quer ir para a reunião mediúnica para quê? Curiosidade. É o que ele está dizendo aqui, ó. Toda gente permanece disposta a querer isso aqui. Abre a reunião mediúnica para você ver. Faz uma psicografia em público para você ver. Faz uma pintura mediúnica para você ver como é que fica o centro. Não vai caber. Vai fazer cura em público, lota. Mas as pessoas não estão atrás da instrução. E eu digo mais, aí é uma conclusão particular, com todo respeito a quem possa pensar diferente. Quem lida com fenômeno e só fenômeno, mesmo sendo médium, é materialista, não é espiritualista. Vou dizer espírita. Quem busca ser espírita para resolver seus problemas, para a cura, é materialista, não é espiritualista. Por que não?
Porque o problema é que fenômeno mediúnico é a ação de espírito sobre a matéria. Quem está preocupado com o fenômeno está preocupado com a matéria. Então é materialista. Por que a pessoa quer a cura? Para se transformar, para trabalhar no bem? Não, para voltar a fazer o que fazia antes. Por que o médium fica se exibindo em público? Porque quer palanque. E Kardec já dizia que a mediunidade não pode subir aos palcos. Que ele via isso, as pessoas vivendo da mediunidade, que é uma ética única espírita. O dar de graça o que de graça recebestes. Que hoje está banalizado. Todo mundo psicografando livro, vendendo livro e ficando com dinheiro. Isso foi coisa de Chico, de Divaldo. Nunca acabou isso. Porque esse é um preceito dos espíritos superiores. E é uma ética espírita, porque na verdade as outras religiões não veem nenhum problema em um religioso viver da religião. Mas no espiritismo não. Por isso é que quem lida muito com o fenômeno, quem gosta de assistir fenômeno, ele é materialista. Porque ele não está vendo o espírito, ele está vendo a matéria, a ação do espírito sobre a matéria. Então o centro espírita que enche por causa de psicografia e coisas assim, não é espírita, é um centro materialista. Parece um contrassenso, né? Mas é porque fenômeno mediúnico é lidar com matéria. Não estou falando dessa da mesa, outros níveis de matéria, mas é matéria. E o que Kardec fala de reunião mediúnica? Privativa e instrutiva. Viram como os conceitos não se casam? Quando você quer fazer algo em público ou seguir os preceitos de Kardec, é diferente. Ele tem um olhar diferente sobre a reunião mediúnica. O mesmo olhar do Cristo. Por isso aqui estão as bases evangélicas. Moisés e Elias. Assim, no final dos livros proféticos, se reúnem Moisés e Elias, a lei e a profecia. A tarefa de Moisés é proclamar a lei, converter o coração compete ao profeta. A lei é uma lembrança e a profecia uma esperança. Moisés não voltará, Elias sim. A tarefa de Elias será reconciliar as gerações divididas. Nós sabemos que Elias depois se encarnou como João Batista. Isso aqui é um comentário de um tradutor bíblico. Eu achei muito bonita a forma que ele define aqui, altamente espiritualizada. E aí nasce uma pergunta: por que eles sabiam que era Moisés e Elias? Porque na cultura judaica é proibido fazer estátua. Até hoje. Não se pode fazer estátua. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Eles nunca viram, porque viveram muitos séculos antes. Viu? E por que eles disseram que era Moisés e Elias? É porque lhes foi dito. A reunião foi instrutiva. Por isso é que eles dizem que é Moisés e Elias. Porque eles não conheciam Moisés e Elias. Então eles se apresentaram. É a única conclusão que se pode chegar. Porque não tinha estado. Amigos do outro mundo. Isso é Emmanuel. Aqui, porém, trata-se do sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. Está vendo? É a reunião instrutiva de Kardec. Você aprende. A finalidade é aprender, não é o fenômeno. Cura Jesus fazia em público, porque era o compromisso missionário dele, a renovação da humanidade. Mas fenômenos mais sutis como esse, que precisavam de uma doação ectoplásmica, e ele ia conversar com dois espíritos de altíssima elevação, não podia ser em público. Porque ele podia ter feito isso aqui em público, 5.000 pessoas assistindo. Inclusive no final vocês vão ver, ele diz assim para os apóstolos: não diga nada a ninguém, até que o Filho do Homem cumpra o que veio fazer, que foi a crucificação.
Eles não contaram. Mantiveram, obedeceram a Jesus. Que, aliás, é uma coisa que muita gente precisa aprender. O que acontece na reunião mediúnica tem que ficar na reunião mediúnica. Porque depois é uma conversa agada tão grande. Jesus recomendou: não comente. André Luiz vai fazer essa prescrição também. E não podemos situar um fenômeno em associação de generalidades. Não era qualquer espírito. Porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus no monte foram devidamente identificados. Porque eu falei, ali não tem anjo nem demônio. É a primeira vez que acontece isso na história da humanidade. Não se registrou o fato declarando-se presente que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Daí o marco na história da humanidade, no cristianismo. Apóstolos e os profetas. Eu disse que os apóstolos não se enquadravam no perfil de profeta. Olha como é a definição de profeta. Nabi, em hebraico, Nabi, profeta, significa porta-voz. E normalmente é traduzido pela palavra profeta. Nabi é traduzido como profeta. O seu significado mostra que o profeta não é aquele que prediz o futuro, como muitos costumam entender, mas alguém que anuncia como seu porta-voz a mensagem de Deus para o povo. Ele era mais ou menos um líder do povo, que resolvia questões espirituais e materiais também. Por causa da sua fé em Yahvé, consegue ler a realidade e tirar consequências para o futuro. Então, os apóstolos não tinham esse perfil de serem puros líderes da comunidade para ler a realidade e tirar consequências para o futuro. Eles não eram um porta-voz. É diferente. E eles todos se tornaram médiuns. A era da mediunidade. Estabelecer-se, diz Emmanuel ainda no Caminho, Verdade e Vida, a era da mediunidade. Então ele fala que a partir daqui surgiu a era da mediunidade. A humanidade, meus irmãos, está se aproximando cada vez mais da mediunidade, porque é um processo natural. Todos nós vamos evoluir e conosco a mediunidade, porque a mediunidade é inerente ao cérebro perispiritual e cérebro físico. E a maior prova de que nós estamos nos aproximando mais do mundo, da realidade do mundo espiritual, porque a gente vive dentro dela, né? Aqui é o mundo espiritual. Mas a maior prova é a obsessão. Por que a obsessão existe na Terra? É por descuido de Deus? Tudo que acontece tem uma razão de ser. Porque pela obsessão nós estamos exercitando a sintonia. Claro que com espíritos inferiores, porque são da nossa própria faixa. E aquele que não quer ficar obsidiado já sabe como fazer. Vigiar o pensamento. Então, se você quer lidar com reunião mediúnica e lidar com desobsessão, é preciso estudar o tema obsessão. É uma verdadeira especialidade na casa espírita. Eu, particularmente, quando eu digo particularmente, são deduções que a gente vai tirando sem nenhuma pretensão, mas colocando a análise, inclusive a crítica de todos. Mas eu acho a área da mediunidade extremamente delicada. Todas as áreas da casa espírita são importantes. Não estou falando em termos de importância. Todas se associam para o provimento da função da casa espírita. Eu estou falando delicado, porque nós lidamos com a saúde das pessoas. Nós lidamos com o fator mente, saúde e doença, obsessão, transe. Não é para usar essa expressão ainda?
A gente lida com a vida humana. Então, quem lida na área da mediunidade tem que ter essa visão. Você está lidando com seres humanos daquilo que há de mais delicado, que é a mente. Você coloca uma pessoa desequilibrada para desenvolver a mediunidade, que é o que muitos centros gostam de fazer. Se tem mediunidade, eu reunião mediúnica. Você está colocando a pessoa na mão do obsessor, você está piorando o estado dela. Olha, essa orientação vai responder no mundo espiritual. Ele piorou o quadro da pessoa. Quer dizer, uma orientação que você dá para um médium iniciante, você é responsável por ela. Ela vai para um psiquiatra pela orientação errada que se dá dentro do ser espírita. Antes da gente definir a pessoa como mestre, tem que perguntar se ela já procurou o médico. Com jeitinho, é claro, né? Mas você tem que investigar essa pessoa já, para você separar se o que ela está sentindo é mediunidade ou é resultado de um transtorno psiquiátrico, psicológico, ou até orgânico, que causa visões, convulsões, não é? Então, o trabalhador da mediunidade precisa estudar muito, para dar uma orientação segura. Isso vai ter repercussão na vida da pessoa. Como é que você coloca a pessoa despreparada para fazer o MEP? Sem um estudo, sem conhecer a pessoa, tratá-la com carinho, com respeito, entender a vida dela, ajudá-la a ver como é que ela controla o pensamento, ensinar a viver harmoniosamente. Isso é fator de saúde hoje. Manter uma mente tranquila. E o médium é mais fácil ter uma mente intranquila, porque ele capta muitos pensamentos. E isso deve ser dito não só para os médiuns ostensivos, mas para toda a gente. Porque todos somos médiuns e muitos chegam na casa espírita com processos obsessivos que não são médiuns ostensivos. Embora tem gente por aí falando que a obsessão é problema de médium ostensivo. Não é, isso é um mito. Kardec diz claramente que todas as pessoas podem sofrer obsessão. Então a obsessão é exatamente esse processo de contato com o mundo espiritual, que lá na frente, em outras reencarnações, com o perdão, com tudo, o que vai sobrar? Ele aprendeu. Falar é um crime que faz. Não se deve. Por isso é que eu estou dizendo que é uma área muito delicada. Achei que ela ia tomar meu microfone. Cara, que ela não gostou do meu falar. Ai, que susto. Eu fiquei caladinho ali, pronto. É porque a pessoa vai para a área da mediunidade por curiosidade. Porque não tem outro lugar para fazer. Eu sempre quis, eu quero desenvolver. Não, gente, nós estamos lidando com vida. Mexer com a mente da pessoa tem repercussão física e psíquica. Toda obsessão tem consequência física e psíquica. Está lá no livro dos médios. Subjugação moral e física. O risco da fascinação. A pessoa que atende no atendimento da Terra, né, a área de atendimento espiritual, ela muitas vezes está conversando com legião, não é com uma pessoa, é com um grupo de obsessores da família. E ele não tem a mínima noção disso. No estudo da mediunidade, no estudo do tema obsessão, já precisa estudar o tema obsessão para lidar em reunião mediúnica. Precisa saber como resolver o problema da pessoa e o risco que a pessoa corre. Tem gente que suicida em estados obsessivos. Como não é delicada essa área da mediunidade, não se pode vir para essa área sem um mínimo de preparo, sem ter vontade de estudar, de aprender. Essa é a preocupação que nos tem batido. Exatamente, nós vimos a quantidade de gente desequilibrada, de médium desequilibrado na pandemia.
Muitas mensagens eu recebi. Nós temos um grupo no Telegram de apoio ao programa de terça-feira, tem quase 4.000 pessoas. Quem acompanha o grupo, vê lá as pessoas contando os seus problemas, as suas dificuldades. Gente que mora em localidades no Brasil, no exterior, que não tem centro espírita, que está tendo oportunidade de estudar, nunca teve, e vendo espírito. Pessoas de todos os níveis sociais. Eu tenho pedidos de pessoas, donas de casa e altos magistrados, todo mundo desenvolvendo mediunidade. E o primeiro esbarro é com a obsessão, que é uma linha tênue. Eles pedem ajuda de longa distância. Aí o que eu pude perceber? A nossa área da mediunidade deve se dedicar muito à formação dos médios, à formação continuada, porque se tivesse tido isso antes da pandemia, não teria esse desequilíbrio generalizado, quase generalizado, que eu conversei com gente do Brasil e no exterior, todo mundo reclamando como é que faz para manter o equilíbrio mental quando está fora da reunião mediúnica. Por quê? Porque nós, no Centro Espírita, só estudamos como ir para a reunião mediúnica. O médium não estuda como viver fora da reunião mediúnica. E aí, o dia que a reunião mediúnica é tirada dele, ele fica no ar, ele fica sem chão. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou ficar desequilibrado? Não vai. Porque a gente tem que entender que você não vai para a reunião mediúnica para se equilibrar. Você vai para a reunião mediúnica porque você está equilibrado. É o contrário. Mas as pessoas estavam fazendo a reunião mediúnica de trampolim. Tirou a reunião mediúnica, os médicos ficaram tudo perturbados. Sumiu todo mundo. Onde está escrito que reunião mediúnica precisa de fenômeno mediúnico? Hã? Você falou, Jacobs? Onde está escrito que reunião mediúnica precisa ter médium e manifestação mediúnica? Que é necessário. Em lugar nenhum. Quando o Espiritismo expandia, Kardec recebia muita carta. Ele registra isso na revista. E todo mundo estava reclamando, queria criar reunião mediúnica, em muitos lugares da Europa e do exterior, mas não tinha médium. Então, como criar uma reunião mediúnica se não tem médium? Médium que ele usava a palavra, médium extensivo, né? Aí Kardec faz uma carta, uma explicação excepcional do que é uma reunião mediúnica e dos objetivos da reunião mediúnica. Ele diz que a reunião mediúnica se caracteriza pelo propósito das pessoas, pelo preparo das pessoas, pelo estudo, pela intenção de aprender. E aí ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, que na visão dele, a qual é comum, não se deve comparar a reunião mediúnica com uma orquestra. Porque na orquestra, se faltar o músico, não tem música. Não funciona. Ela não realiza sua função. A reunião mediúnica deve ser comparada com um ambiente acadêmico. Porque nas pesquisas, os cientistas pesquisam, experimentam. E depois eles param e vão analisar, estudar as pesquisas. Por isso é que de vez em quando os espíritos promovem suspensões das manifestações, que é para estudar, porque o propósito da manifestação mediúnica dos espíritos, qual é a primeira intenção dos espíritos superiores com a manifestação de um doente desencarnado na reunião mediúnica? Instrução nossa. A gente está antevendo o que vai acontecer com a gente no futuro, é para aprendizado. Por isso é que você precisa estudar as manifestações, estudar o tema geral,
Por quê? Porque a finalidade da reunião mediúnica é ser instrutiva. Então ele compara com a academia, em que o pesquisador vai analisar. A reunião mediúnica é isso, lugar de aprendizado. Então não precisa de manifestação mediúnica, porque já tem os livros, já tem as mensagens. É o propósito. Toda casa espírita tem que ter uma reunião mediúnica. Mas nem toda reunião mediúnica precisa ter um médium específico. Porque o grupo pode orar, estudar, orar, irradiar o pensamento. E isso vai trazer grande benefício para o grupo. Aí vem André Luiz, por isso eu digo que tem que estudar esses autores. Você pega André Luiz no capítulo Desenvolvimento Mediúnico, no livro Missionários da Luz, que tem uma reunião lá de desenvolvimento que não tem nenhuma manifestação. E o Alexandre sai super satisfeito dizendo que trabalharam muito a benefício dos médios e de outros, não tem manifestação. O grupo ficou meio frustrado. Eu falo, aí que ele revela o problema do vampirismo, que eles tinham muita dificuldade por causa do vampirismo que eles sofriam. Processo obsessivo, que estava atrapalhando o desenvolvimento deles. Que é o Kardec fala, o grande atrapalho para o desenvolvimento do médium é a obsessão, é o grande obstáculo. André Luiz ilustra reunião mediúnica sem manifestação. Então o que aconteceu durante a pandemia? O grupo se afastou, podia ter continuado estudando online, mas não fazer manifestação. Porque não se faz manifestação sozinho em casa. Eu ouvi uma coisa assim, algumas pessoas disseram, que eu achei assim, super interessante e questionável. Eu posso fazer reunião mediúnica aqui em casa, porque o meu lar é equilibrado. Nosso lar na terra. Segundo Kardec, para não falar que sou eu, segundo Kardec, quem fala isso, que está imune à obsessão, é vaidoso, é orgulhoso, porque se coloca assim. É o caso do Chico, né? Chico, você tem que parar com tudo que você faz aí na vida, porque você vai ficar obsidiado, você vai cair, Chico. Não vou cair. Vai, Chico, mas você está sendo vaidoso, Chico. Você está falando que não vai cair. Não, eu não vou cair porque eu já estou deitado no chão. Então, vou baixar. Porque essa pessoa reconhece o que é. Não posso fazer reunião, e fizeram muita reunião online, o que foi um risco, porque um psicofônico sonambúrico entra em transe, e aí eu dou uma explicação. Não, se a internet sair do ar, ele sai do transe, religa o computador e depois incorpora de novo. Não entende o que é transe essa pessoa. Nunca incorporou. Quer ver o médico fazer isso. Então, esses outros falaram assim, não, aqui só vai manifestar os mentores. Eita! Porque a evocação é danada. Aí é mentor, não existe mistificação, não existe fascinação, nosso grupo aqui é equilibrado. Só de gente experiente, só vem mentor. E os livros que já vieram, que a gente precisa estudar? Foram assim algumas coisas que eu ouvi. Agora, tá tudo dentro disso aqui, viu, gente? Eu não estou ampliando a análise, tá? Porque tem gente que fica angustiado quando a gente não muda a lâmina. Ele fica preocupado com a lâmina, não é com a explicação. Esquece a lâmina. A lâmina é apenas um apoio. Porque eu já estou falando coisa. Vou contar para vocês um segredo. Eu estou com 40 lâminas. Eu não vou mostrar para vocês os 40 lâminas, porque eu já falei coisa lá da última lâmina. Entendeu? Então fique tranquilo, nós não temos intervalo para. Mas, dentro de tudo que eu achei interessante, foi uma coisa que eu ouvi falar. Nós temos que fazer reunião mediúnica. Alguns, inclusive, voltaram, desobedeceram às normas sanitárias, outros fizeram pela internet. Sabe qual foi o argumento? Os espíritos precisam de nós. Porque senão, como é que vai atender os desencarnados? Ele nunca leu, essa pessoa nunca leu nos domínios da mediunidade. Ele nunca leu lá um capítulo chamado Doutrinação de André Luiz. André Luiz vai assistir uma reunião mediúnica, está aí no Hilário.
E os espíritos estão manifestando. O Alexandre orientando, o mentor, incorporando os espíritos, socorrendo, esclarecendo. Tinham acontecido várias manifestações. Aí me sai o Hilário com uma pergunta. Estou vendo aqui, mais ou menos a pergunta assim, essas manifestações todas, isso é imprescindível? É preciso que esses espíritos se manifestem? Olha a pergunta dele. Alexandre disse: não. Não é imprescindível. Nós trazemos para a instrução do grupo. Observar para aprender. E estudar para se renovar. E o Alexandre justifica: nós temos inúmeros recursos e lugares para atender todos esses aqui. E aí vem um grupo e diz: nós precisamos trabalhar, porque tem grupo que às vezes precisa parar um pouco as manifestações e estudar para se reharmonizar. Isso não é erro, está escrito no livro dos médiuns, isso é prescrito por Kardec, pelos espíritos superiores. Parem as manifestações, estudem, se reharmonizem e aí retomem. Capítulo Perda e Suspensão da Mediunidade do livro dos médiuns. Ele explica. O grupo, quando para as manifestações, não pode se desfazer, tem que se unir. Então, quando o grupo fala que os espíritos dependem dos médiuns para socorrer os doentes espirituais, ele inverte os papéis. Ele coloca o grupo superior aos espíritos, como se os espíritos dependessem do plano material. O plano material poderia nunca ter existido sem afetar a sociedade dos espíritos. Ou Jesus só teria esse recurso para socorrer os doentes? Não é verdade. Eu achei muito interessante esse comentário de André Luiz, porque a gente fica nessa vaidade que os espíritos dependem da gente. Não, nós é que estamos sendo beneficiados. Eles estão fazendo uma caridade para nós de levar os espíritos lá, na reunião nossa. E a gente tem que aproveitar bastante aquele momento, se preparar. A reunião mediúnica é uma coisa sublime, como nós estamos vendo aqui com Cristo. Emmanuel diz: estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através do século. E ainda que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redimido. Dilatada, quer dizer, a partir dos apóstolos, a mediunidade foi para todas as pessoas. Isso aqui é um pensamento de Kardec. Kardec está no livro dos médiuns, coloca assim, uma das frases que eu acho mais bela: a mediunidade não veio para uma pessoa, a mediunidade veio para a humanidade inteira. É a evolução do planeta. Isso aqui é mostrando a evolução. Então a gente inverte os papéis, acha que os espíritos estão dependendo da gente. Tola a vaidade. E aí não estuda. Já vi, com muita tristeza, coordenadores que precisariam estar participando de uma reunião importante para o estudo, para a estruturação da reunião mediúnica, para a estruturação do movimento espírita, e a pessoa fala assim: não posso ir porque eu tenho uma reunião mediúnica hoje. Claro que tem manifestações que estão ligadas a certos médiuns. Isso é um fato, o médium não pode faltar. Mas é uma falta justificável e prevista com antecedência, porque essa reunião ao qual ele foi convidado ou convidada, não foi marcada de véspera. Então os espíritos dão a devida cobertura para ele, porque ele está buscando um bem maior. Não posso participar porque eu tenho reunião mediúnica.
Ou seja, toda a vaidade de que os espíritos dependem de mim, senão não acontece a reunião mediúnica. Se eu não for, me incorpora. Porque ele tem que incorporar. E se eu me incorporar, no equilíbrio. Viu como é uma sucessão de mitos e atavismos que a gente precisa acabar no movimento espírita? Porque Kardec coloca isso. Parar para estudar. Porque o objetivo é aprimoramento, né, André Luiz? Nós levamos os espíritos para a instrução dos médiuns. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente ouve por aí, é uma certa nostalgia, dizendo assim: você espírita? Esse negócio de reunião mediúnica privativa, só no centro, alterou o princípio de Allan Kardec. Nós temos que voltar às origens na mediunidade. Porque Kardec fazia reunião mediúnica em casa. Inclusive na casa dele. Tinha criança, tinha adolescente. Esse negócio de proibir o jovem, e aí fala o jovem, adolescente, e não acima dos 18. Isso é uma invenção de agora do movimento espírita. Nós temos que voltar às origens, e aí as pessoas começam a levar jovens, adolescentes, abaixo de 18 para reunião mediúnica e fazer reunião mediúnica em casa. Então, se fosse assim, a gente tinha que voltar a fazer movimento de mesa girante, né? Porque começou com mesa girante, agora tem que botar a mesa para bater, para o espírito falar para a ideia de mesa. Porque essa pessoa não entendeu a evolução. Tudo evolui, olha aqui. Houve a evolução. A privacidade é uma recuperação da reunião do Tabor. Jesus fez reunião privativa. Ora, se o mestre fez, Kardec orienta que é privativo, quem sou eu para dizer que eu tenho que fazer em casa? E, na verdade, Kardec começou sim dessa forma, como eu falei, mas ele fundou a Sociedade Parisiense dos Espíritos e nunca mais fez reunião com criança e nem em casa de ninguém. Ele estimulou a fundação de centros espíritas. Ele viajava pela Europa para fundar centros espíritas e reunião mediúnica no centro espírita. Porque essa era a missão dele. E quer que se a gente quer ser espírita, fazer uma reunião mediúnica espírita, eu tenho que seguir o que é espiritismo, não o que vem na minha cabeça. Então, na verdade, é como se fosse assim, quando a pessoa fala que tem que voltar ao passado, é como se um grande cientista, vamos supor aqui um astrofísico, que faz os cálculos de distância de planetas mais complexos, imagina um profissional assim, e de repente ele para tudo e fala assim: não, eu vou voltar às origens, saudosamente. Aí ele volta para o laboratório e começa 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Ele faz isso? Nunca. Nenhum pesquisador volta aos testes iniciais. Ele quer avançar. É o caso da reunião mediúnica. A gente tem que avançar no conhecimento. Então, essa é uma falácia. Isso é para perturbar o movimento espírita. Esse tipo de fala, de tudo que eu coloquei até agora, são falas obsessivas, fascinadoras, e que tem gente que entra nessa. E aí cai em processo de mistificação, que é o que os obsessores querem. Acabar com as reuniões mediúnicas. E põe na cabeça das pessoas isso tudo que eu falei. Só para caminhar aqui e já encerrar essa primeira parte da manhã. Os sublimes ensinos do Tabor. Aí, gente, essa parte aqui que eu vou ler, eu acho ela muito interessante, porque lembra que
na reunião mediúnica espírita a gente, no final, faz a avaliação da reunião? Jesus foi tão cuidadoso que até a avaliação teve. Por isso que eu falei que ele sabia que era Moisés, ele quis conversar. Olha como é que é descrito aqui pela Bíblia. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A privacidade e a ética, né? Mas os discípulos o interrogaram. Estavam conversando só os 4. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Eles tinham visto Elias lá. A profecia é que viria Elias e depois o Messias. Então deu um nó, porque estavam vendo Elias ainda desencarnado e Jesus proclamado o Messias. Porque tem essa profecia mesmo na Bíblia, que Elias voltará, restabelecerá toda a harmonia e depois virá o Messias. Entenderam? O galho. Aí Jesus disse o seguinte: de fato Elias virá e ressuscitará todas as coisas. Porém eu vos declaro que Elias já veio e não reconheceu. Então os discípulos entenderam que falava a respeito de João Batista. Está vendo? A avaliação da reunião mediúnica, aprendizado. Eles entenderam a reencarnação daquele momento. E para um ciclo pequeno. Eu tenho um tema que eu acho importante para nós médiuns, que é a sequência desse fato bíblico, que traz muitas informações importantes, que eu reputo, além do estudo, para ir para uma reunião mediúnica, o equilíbrio moral, o estudo do Evangelho diariamente, o culto do Evangelho no lar, o esforço da transformação moral, ter idade acima de 18 anos, são algumas condições para participar e para a realização. Kardec chama isso de condições propícias. Condições propícias, por quê? Porque aí o grupo vai criar sintonia, harmonia. É uma frase bonita de Kardec que diz assim: o grupo mediúnico é um ser coletivo. Um ser. Então todos têm que estar integrados, um apoiando o outro. E tem uma parte aqui depois desse trecho em que Jesus vai falar de 3 elementos que nós vamos analisar rapidamente depois do intervalo do almoço: a fé, a oração e o jejum. Viu? Mas vocês podem almoçar. Porque como eu vou falar depois do almoço, você já almoçou. Então aí já não tem jeito mais. Tá bom? Gente, por hora, muito obrigado. Vocês foram muito simpáticos. Espero ter ajudado.